ideias do que a sola gratia fez no nosso viver. Somente a graça. Nós ficaríamos aqui a tarde toda, o dia seguinte, falando a respeito da maravilhosa graça. Eu quero fazer um preâmbulo sobre história da graça. História magnífica que homens de Deus foram tocados e se transformaram e foram transformados pela maravilhosa graça. Precursores que nos trouxeram a vivenciar tudo isso. João Calvino e outros antes de João Calvino já haviam levantado um protesto contra o sistema romano. E João Calvino foi o outro reformador que merece especial destaque. Quando alguém fala de João Calvino, fala pastor, desbravador, homem de Deus, homem destemido, homem de fibra, homem segundo o governo da grande graça de Deus. Ele era francês, saiu de Nyon para estudar. Aos 14 anos ele ingressou na faculdade na França. Com o seu trabalho, ele forma em mais ou menos 2 anos umas institutas, simples livrinho, o dobro disso aqui. Um simples livrinho de que quando ele é levado, ele passa, sai da França, chega na Genebra para estudar apenas. Quando ele está em Genebra estudando, ele pensa o seguinte: o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que estudar. Mas Guilherme Farel, um companheiro, segura-o na França, segura-o na cidade onde ele estava, no país, onde ele estava para fazer um trabalho designado por Deus em Genebra, na Suíça francesa. Era uma parte de Genebra que pertencia à França. Então, aí ele começa a fazer um trabalho magnífico. E resolve o seguinte: eu vou embora daqui porque eu quero estudar, e o meu alvo é ser advogado, e não quero mais estar aqui. Mas aprove Deus incendiar, a segurá-lo. Em Genebra, que hoje você compra o seu jornal, você faz o seu troco, está ali na banca o seu jornal, que você pega, paga, faz o teu troco e você que resolve tudo isso. A gratia é um dos 5 pontos do calvinismo. O convite do reformador Guilherme Farel, em 1536, na cidade de Genebra, na Suíça francesa, como nós falamos. Essa cidade havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses. Logo Calvino e Farel entraram em conflito com os magistrados de Genebra. Genebra era guiado pelos 3 conselhos: conselho menor, conselho mediano e o conselho maior. E de imediato, na sua estada,
Calvino, olhando o ir e vir do povo, onde usava-se carroças, onde usava-se animais, e o animal defecava e ali ficava, as fezes, igualzinho ao que local, hein? Nós não estamos acostumados com isso, né? Mas o carroceiro tinha a obrigação de voltar a pegar as fezes do animal e levar como esterco para a sua horta. Ah, se nós conseguíssemos isso. Então, Calvino continua ali, em Genebra. Certa noite, noite de Santa Ceia, Calvino vira-se e fala: não serviremos a ceia aos crápulas. Os crápulas, senhores dos 3 conselhos. E Calvino, às 20h30 daquele dia, é expulso junto com Guilherme Farel, e eles vão para a Alemanha. Em 2 anos, Calvino traz à tona, cria a faculdade de Estrasburgos. Em 2 anos, esse camarada podia jogar no meu time muito bem. Quem sou eu? Mas o que nós vemos, os dirigentes de Genebra, em 2 anos sentem falta de Calvino e vão lá na Alemanha buscá-lo. Ele disse: não, eu volto, mas com uma condição. Eu vou criar leis dentro de Genebra. Uma das quais, a sua suntuosa mansão vai ter que ter parapeito, porque a mortalidade de criança era muito grande. Eu quero que criem segurança para as crianças. E aquele que não cumprir vai sofrer sanções. E isso atingia a nata financeira de Genebra. E voltarei às 20h30 do domingo para terminar a Santa Ceia que comecei. O sujeito era macho mesmo. É copiável. Mas, como dizemos na nossa linguagem natural, tinhoso. Pronto a terminar aquele culto que começara. A visão do reformador francês em tornar Genebra uma cidade cristã, modelo através de organização da graça, de um ministério bem preparado, de leis que expressam uma ética bíblica e de um sistema educacional complexo e gratuito. O resultado foi que Genebra tornou-se um grande centro do protestantismo, preparando líderes reformados para toda a Europa e obrigando centenas de refugiados, abrigando centenas de refugiados, que eram obrigados a entrar na mesma linha de um novo sistema de vida, alcançados pela graça, maravilhosa graça. Então, o protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus, ele escreveu comentários sobre quase todo o Novo Testamento e os principais livros do Antigo Testamento. Mas a maior das suas obras são as Institutas, como eu falei, um livrinho com um número de páginas quase ao mesmo tamanho da Bíblia, em 2 anos. O sistema, um coração, e o redor, as palavras. Que o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto
e sincero. Você seria capaz de repetir Calvino? Um coração, o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Na Grã-Bretanha, a reforma foi limitada por 2 homens notáveis. Limitou-se e ali eles lideraram com Thomas Cromwell, ingleses, e John Knox, escocês. Cranmer foi o principal autor dos 42 artigos manual doutrinário que serviu de base para a Confissão de Westminster, principal sínodo da fé de nossa igreja. Knox, por sua vez, é corretamente chamado de o patriarca do presbiterianismo, visto que a sua lavra é o primeiro livro de disciplina, raiz da nossa atual Constituição presbiteriana. É interessante que nós vemos que, na ocasião, queriam colocar o nome da igreja de calvinistas. Fomos reconhecidos como os calvinistas, como somos reconhecidos hoje por alguém que estuda um pouquinho a história. Mas Calvino recusou-se a colocar esse nome na igreja. Nós teremos uma igreja guiada, orientada por presbíteros. Por isso temos presbíteros docentes, presbíteros regentes. Pastores e presbíteros juntos, administrando essa igreja. Também na Inglaterra aconteceu um movimento pré-reformado chamado de puritanismo. Os puritanos. Você seria um puritano? Lutamos por isso, né? Mas Deus tem feito de nós homens, apesar de nós, ilibados, para poder estar à frente do trabalho dele. Como visto, a Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega foram países onde o protestantismo luterano predominou. Na Suíça e Holanda, a dominância foi tida como a reforma ou calvinista. Nos anos 1618 e 1619, nesse último país, aconteceu um importante concílio, o Sínodo de Dort, onde foram gerados os chamados 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Finalmente, cabem algumas considerações sobre as reações da Igreja Católica Romana ao movimento de Roma no século XVI. Dentre essas reações, chamadas genericamente de contra-reforma, não poderia ser de outro jeito, uma reação de Roma assim. Cabe destaque o plano dogmático para concílios de Trento, que se deu em 1545 a 1563. E no plano apologético, a fundação da Sociedade de Jesus. 1540. Nós estamos em 2025. Os jesuítas, os decretos de Trento, rejeitavam as doutrinas protestantes. Adoraram oficialmente a Bíblia, conhecida como Vulgata Latina,
Esse foi um grande imbróglio, porque Roma resolve colocar os livros canônicos no sistema bíblico. Entraram com livros como Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2. Roma enriquecia os seus cofres. Você conhece aquele termo santo do pau oco? Já ouviram falar isso? Sabe o que era isso? O Vaticano mandava uma imagem de madeira oca. E o santo que vinha fazer o seu passeio pelo Brasil. Aquela imagem era cheia de ouro derretido, tamponado e levado de volta para ser queimado em Roma. Queimava o santinho, sobrava ouro. Hoje, você vê que o Vaticano é um país riquíssimo. E a história conta isto que aconteceu no Brasil. Aconteceram outras em outra época. Por exemplo, José de Anchieta, um padre que rezou a primeira missa no Brasil. Seria beatificado tranquilamente. Mas sabe por que ele não é beatificado? Porque 3 pastores mandatários de João Calvino chegaram no navio de Villegagnon, aqui atrás do Santos Dumont. Tínhamos ali um porto. E ao aportar, um dos pastores não foi assassinado por José de Anchieta, os outros 2 foram, mas aprove Deus mandar esse alfaiate, não pastor, mas um pastor alfaiate, e ele foi servir o Dom Pedro. A corte não tinha, havia falta de alfaiates. E esse pastor presbiteriano, alfaiate, salvo pela graça. E essa graça que Deus fez com que esse um dia optasse para ser alfaiate além de pastor. Evangelizou a corte com o trabalho como alfaiate da corte. Algumas histórias, momentos marcantes, nós vemos os 5 pontos calvinistas. Não quero entrar nesse detalhe porque outros irmãos falarão futuramente a respeito. Mas a graça irresistível, chamada eficaz, graça maravilhosa, que Deus nos doou, que Deus tem feito a cada momento no nosso viver. Citando Jean Paulin, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, preservação e perseverança dos salvos. Um dia você foi salvo, eleito pela maravilhosa graça. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 1. Eu acho que nós teríamos projetado. Efésios 1, 3, 12. Esse já é o terceiro tópico do estudo que estamos fazendo.
abrir minha Bíblia. Efésios 1, 3 a 12. Pode ler comigo? Todos. As bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como os escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, por propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as das terras. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Fomos atingidos e hoje firmados no amor maravilhoso de Cristo, que João nos revela que Cristo um dia foi regenerado. Nós fomos regenerados em Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou como habita entre nós. Não ocultei ao coração a sua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi de grande congregação a tua graça, a tua vontade. Não detenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Você tem procurado andar dentro desses preceitos? Guarda, Senhor, em mim a tua graça. Momentos do nosso viver. Em Apocalipse 4:9 nós encontramos: quanto esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos de séculos, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Dizendo juntos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste a tua grande poder e pesaste a reinar. Deus passou a reinar dentro de nós. Um complemento de Efésios, nós vemos a ceia do Senhor. Nós temos, quando Calvino fala sobre uma discórdia
de anos diferentes do tempo de Lutero. Lutero, ele não queria mudar a religião romana. Ele queria transformar alguma coisa. Tanto que ele recebia a Santa Ceia como momentos de que, ao mastigar o seu pão, Roma pregava que ele virava sangue. Ele falava sobre a consubstanciação. Já João Calvino defendia a transubstanciação. Nós sabemos que vinho é vinho, mas espiritualmente o recebemos como sangue de Cristo. Pão é pão, é farinha de trigo, mas espiritualmente o recebemos como corpo de Cristo. Jesus sentiu-se só no momento da cruz. Sabe por quê? Para que nós não viéssemos nos sentir só hoje. Que Deus nos abençoe.